vai que a gente divulga esse vídeo. Então, para vocês que estão vendo esse vídeo de mentoria no futuro, sabe que essa ideia aqui tá no segundo episódio, espero que dê certo. Cara, e aí, qual o tema que eu trouxe pra gente compartilhar? E como eu falei, de verdade. A ideia é a gente bater um papo, é um conteúdo que é relativamente simples, mas na minha concepção ele é bem importante, assim. Eu gosto de dar um passo atrás. Não adianta eu ter uma técnica de venda bem estruturada, eu ter estudado e me capacitado, saber exatamente os gatilhos de venda, se eu não souber retórica e argumentação. Onde basicamente na retórica e na argumentação a gente entende e aprende a interpretar o que está sendo falado. Eu saber spin e não saber retórica e argumentação é eu ter uma Ferrari no meio de um engarrafamento. Basicamente é isso. Você precisa interpretar para você poder entender de fato como usar a técnica da melhor forma. Então, basicamente, o objetivo eu já falei, né? A retórica e a argumentação é a gente dar passo atrás, a gente preparar um terreno para a gente aprender a interpretar, aprender a contra-argumentar e entender o que está sendo falado para a gente, pelo seu público, e a partir dali, sim, a gente utilizar técnicas mais aprofundadas, assim. E aí, entrando em alguns conceitos bem rápido, né? O nome é retórica e argumentação. Então, a argumentação, basicamente, é você trazer premissas, trazer afirmações que vão caminhar e chegar numa conclusão. É muito doido. Vocês vão provavelmente pensar, Zé, tu tá de sacanagem. Tá falando então que a base de qualquer técnica de venda é o que eu aprendi no 6º ano lá do Fundamental 2? Cara, é muito doido isso. Mas de fato é. Por isso que ele é muito extremamente acessível esse assunto. Porque basicamente a gente estuda todos esses conceitos, sabe? Então a argumentação basicamente é você juntar, unir afirmações, né? Unir ali, fazer um caminho para o seu destinatário até chegar a uma conclusão, né? E a retórica, de fato, é a arte de você se comunicar. É você se comunicar de forma coerente, de forma lógica e de forma transparente. Você conseguir interpretar tudo que é falado. Se você monta um argumento, poxa, muito bem estruturado e você tem retórica, você consegue ali ter uma troca e, como eu falei, para te servir de base para dentro de qualquer tipo de técnica de negociação e venda. E é interessante, sempre quando eu falar negociação e venda, eu não estou falando que é para usar esses conceitos só em vendas. Então, qualquer conversa, qualquer momento que você tenha que expressar a sua opinião, que você queira persuadir para algum motivo, cara, você consegue utilizar esses recursos. Então, negociação não está só atrelado a conceitos contratuais. Beleza? Basicamente, exatamente o que eu acabei de falar, né? Então, aprender a construção desses argumentos é essencial para qualquer base de argumentação. Eu trouxe um exemplo simples de como formar um argumento, né? Trouxe um exemplo aqui de uma objeção que eu escutava bastante quando eu trabalhava em uma empresa que mexia com contabilidades online, né? Então, um exemplo aqui, ó. Minha empresa está indo mal financeiramente. É uma premissa. Vimos que existem contabilidades online mais baratas. É uma outra premissa. Logo, eu vou cancelar com esse meu fornecedor e migrar para essas outras contabilidades. Então, eu trouxe basicamente duas afirmações que dão a entender que eu cheguei na minha conclusão. O nome do tema é retórica e argumentação, né? A retórica é a arte. E para a gente falar de arte, David estava certo. Cara, a gente conta um pouco de história. Então, basicamente, o que acontecia, cara? Lá de tempos de Platão e filósofos de 400, 380, 400 anos antes de Cristo, existia o conceito que era muito comum dos grandes filósofos, grandes pensadores irem para o meio da praça e falarem, expressarem ideias sobre a vida, sobre natureza, sobre tudo. Era chato pra caralho. Tá vendo que tem a cara de todo mundo ali com sono. Fala, pelo amor de Deus, que porre. Mas era muito interessante, porque era uma forma de você se expressar. Entretanto, lá pelos anos de 400 a.C., a gente tem a presença do Protágoras. Vocês já ouviram falar do Protágoras? Não, Chu. já é um colégio.
Isso! Ca- Protágoras ele é conhecido por ser o primeiro sofista da história. E aí, o que que eram os sofistas? Basicamente foram filósofos que chegaram. Gente, eu consigo, através da minha fala, persuadir e convencer as pessoas a acreditar no que eu estou falando, mesmo que não seja verdade. Então, Platão e Aristóteles, eles odiavam os sofistas, chamavam eles mercenários e mentirosos, porque eles tinham argumentos tão bons que eles conseguiam, de fato, ali persuadir, mesmo que a ideia fosse para uma conclusão errada. Então, olha que doideira, né? Sem saber, ele estava iniciando ali a história da retórica de fato. Então, não começou, a história começa a ver que não existia só argumentos, mas existia contra-argumentos, né? Existiam ali uma forma de persuasão no que eu estava falando. Então o E objetivo da retórica não é chegar à verdade, o objetivo da retórica é persuadir. é convencer os outros. Não, não importa se é verdade ou não. Essa é a parada. De- Esse poder, essa arte, você usa como a sua consciência te pedir. De aceitar. Mas, Você pode usar a favor da verdade, dado que você exatamente. sabe a verdade, né? E aí vem a ciência para você saber a verdade, você precisa da ciência. Mas se você Isso. convencer os outros da verdade, você precisa da retórica. Exatamente. Porque eu posso trazer premissas, posso trazer afirmações que vão chegar numa conclusão perfeita, mas tipo, elas podem não ser verdade absolutas, vamos dizer assim, né? Qual é a grande brincadeira desse treinamento todo? É que, de verdade, gente, existem várias linhas argumentativas, ou seja, vários argumentos que vão atingir o destinatário de alguma forma. Mas apenas essas três aqui estão presentes em 95% de qualquer mensagem que vocês estão recebendo no seu dia hoje. Então, qualquer argumento, qualquer objeção, qualquer contra-argumento que você esteja recebendo, ela sempre vai estar dentro de uma dessas linhas argumentativas. Quando você escuta um argumento e você entende que esse argumento que está chegando para você é um logos, que é um argumento da razão, ou um patos, que é um argumento da emoção, ou um ethos, que é um argumento de autoridade, você consegue contra-argumentar exatamente da mesma forma. E a sua chance de conversão desse contra-argumento é extremamente maior. Porque você está respondendo exatamente na mesma linha argumentativa da mensagem que chegou até você. Alguns exemplos simples, então, falando de logos. O primeiro exemplo que eu trouxe, o primeiro exemplo, ele é um argumento de logos, porque ele está trabalhando a razão, o raciocínio, né? Então, se minha empresa está indo mal, eu vi que tem contabilidade mais barata, racionalmente eu vou para empresas mais baratas. Como eu contra-argumento isso? Eu tenho que contra-argumentar usando a razão também. Então eu trouxe um exemplo. Ó. Olha, mas uma verdadeira assessoria contábil e jurídica vai te auxiliar a rever seus tributos. Você pode estar pagando mais tributos do que você deveria, e por isso você está passando problema financeiro. Todas as contabilidades online trabalham apenas com o envio obrigatório de guias, não trabalha com assessoria. Logo, uma contabilidade física, ela vai te ajudar a traçar estratégias sem você precisar migrar de contabilidade. Então, eu basicamente bati razão com razão. Eu não sei se vocês vão ouvir, mas vocês lembram desse comercial aqui? E serve para moda? E quer pagar quanto? Ah, preço não é problema. É prazo que você quer? Então tá. Quer pagar quando? Quer pagar quando? Porque agora na Casas Bahia você compra móveis e só começa a pagar em dezembro. É isso mesmo. Passa setembro, passa outubro, passa novembro e o primeiro pagamento é só em dezembro. Quer pagar quando? E quando? O que você quer? O que você faz? Cara, é um argumento totalmente de razão, de raciocínio. Cara, o seu problema é quando você vai ter que pagar, ou quanto você vai ter que pagar, acabou. E repito, isso aqui estava no nosso dia a dia. É uma mensagem que a gente estava vendo televisão e estava atingindo a gente de forma racional. Falando de patos, é o argumento da emoção.
Então, como eu consigo interpretar um argumento que tem um objetivo de atingir uma linha argumentativa emocional e como eu consigo passar por ele? Eu vou trazer um outro exemplo. Ó. Vamos supor que a gente recebeu essa objeção aqui. Cara, eu quero abrir meu negócio. É meu grande sonho. Eu preciso confiar em uma instituição que me dê suporte e consultividade. Logo, vou precisar pensar. Se eu vou fechar com vocês, vou ter que pensar por mais tempo, né? Beleza. Então, olha como tem algumas palavras que deixam um pouco nítido que o emocional está muito envolvido nesse argumento, né? Cara, meu sonho, meu grande sonho, meu negócio, confiar, eu quero confiar em vocês, né? E aí, trazendo ali também um contra-argumento que a gente poderia responder, cara, fomentar o empreendedorismo é o que nos guia. A gente sabe a importância do seu negócio e a agilidade para tirar do papel. Por isso eu te convido para ser meu parceiro, para de forma ágil a gente conseguir realizar o seu sonho. Eu não usei uma razão aqui, né? Eu estou usando simplesmente a emoção. Eu confie em mim. A gente é parceiro, a gente não é cliente, né? Eu entendo do seu sonho. Então, sempre quando vier um argumento de emoção, a gente rebate com emoção da mesma forma. E um exemplo maravilhoso que a gente tem recente. Essa é a propaganda do Itaú, que é um banco. Respeito. Respeito. Esperança. Esperança. Humanidade. Humanidade. Muitas pessoas. Ah, isso muda o mundo. Quem te ensinou, minha filha? Quem? A vida. Aqui é uma propaganda de um banco que lucra bilhões por ano. Na propaganda aqui não está falando vem pro Itaú, que aqui a gente tem uma agência mais perto de você. Vem pro Itaú porque a taxa é menor. Vem pro Itaú porque você tem uma gerência 24 horas por dia te respondendo. Ele preferiu usar a emoção. Não falou de nenhum desses pontos. Mas essa propaganda não é à toa. É através da emoção que ele quis encantar todo mundo. E deu muito certo. Ethos, tá? E o que é o argumento de autoridade? Cara, é um argumento meio chato, tá? Normalmente o argumento de autoridade ele vem de fato ali com uma ausência de humildade. É quando alguém vai falar com você e mostra uma linha argumentativa, tenta te mostrar uma autoridade. E você responde dessa mesma forma. Eu trouxe um exemplo aqui muito maior, mas é bem simples. A gente consegue ver argumento de autoridade no nosso dia a dia de forma bem simples. O primeiro, Papa falou sobre a fome de algum país. Cara, todo mundo, vamos parar e ver o Papa. Ele não é nem especialista nisso, ele não é médico, ele não estudou esse ponto. Mas ele é uma autoridade. E só pelo fato dele falar, já basta pra gente até seguir. Um outro exemplo que é muito comum que a gente tem aqui no Brasil é o Drauzio Varela. Drauzio Varela chega e fala qualquer coisa. Gente, tem que beber faz mal. Mas a especialidade dele na medicina nem é essa. A especialidade dele não é essa. Mas mesmo assim, Drauzio Varela falou, cara, acabou, ninguém vai discutir. Já tem uma autoridade ali, dessa forma. E aí eu trouxe um exemplo aqui, só que com um pouco mais detalhado, né? Então, novamente usando um exemplo, como se a gente fosse um escritório contábil e a gente escutasse essa objeção. Poxa, nossa empresa é muito grande e complexa. A gente está buscando trocar de contabilidade, mas a gente não está satisfeito com isso. Poxa, eu agradeço até o seu contato. Mas possivelmente a gente vai ter uma contabilidade interna, porque para trazer mais segurança para a gente. Então, nessa forma, a gente tem que trazer nossos números, tem que trazer nossa autoridade como pessoa ou como empresa, seja lá como você queira utilizar a sua retórica. Então, cara, a gente tem parceiros grandes, como X e Y, né? E a gente traz exemplos. Nossa especialidade é essa, é grandes negócios. Terceirizar o setor diminui qualquer risco de conflito de interesse interno. Então, eu estou trazendo para você que eu atendo cliente grande, que cliente interno é ruim. Logo, contabilidade interna é uma contabilidade de grande risco. Logo,
a certeza de ter mais segurança e qualidade, cara, fechando com a gente. Então aqui eu não estou trazendo, posso até estar trazendo um pouco de razão aqui no argumento de contabilidade interna ser algo de risco, mas eu trouxe mais cases de sucesso, trouxe ali muito a nossa visão de falar que a gente quer auxiliar os grandes negócios para contra-argumentar dentro de ethos, dentro do argumento de autoridade. E a gente tem aqui a propaganda da XP também para trazer um pouco desse exemplo. São aqueles garotos lá da XP Investimento. O povo da XP não vai pra frente de brincadeira. A XP se tornou uma das maiores instituições financeiras do país porque está mudando o jeito que o brasileiro investe. Agora ninguém mais chama a gente de garotos. Até porque tá bem claro que não somos nós que brincamos com seu dinheiro. Para os que acreditam no impossível, nós somos a XP Investimentos. E esse é o último argumento, que é o argumento de autoridade que a gente traz aqui. Tem alguma dúvida? Tem aqui? Pode perguntar. Parece que o argumento de autoridade tem a ver também com reputação, né? Total. Total a ver com reputação. Não é só sobre a autoridade como a gente pensa em autoridade, né? Uma pessoa com um cargo ou um título, né? Às vezes tem a ver com a pessoa ter uma reputação que provém a ela uma autoridade, né? Exatamente. E onde eu não preciso trazer basicamente nenhum tipo de pesquisa recente para a mesa. Só de eu estar aqui já é o suficiente. Olha quem eu sou, sabe? Eu sou o XP Investimentos. Acabou. Se eu tô aqui, isso já simboliza uma cacetada de possíveis pesquisas, uma cacetada de números, porque eu tenho reputação para isso. Pode crer. Acho que até, tipo assim, individualmente falando, né? Quando um empregado fala, olha, eu tenho 5 anos de experiência com essa área aqui. Ou seja, você está apresentando um argumento de autoridade, falando assim, olha, essa minha experiência me provém uma certa autoridade no assunto, né? Exatamente. Cara, em entrevista de emprego, você pode utilizar as 13. Então você pode chegar e falar de forma racional, eu sou formado em tal lugar, eu estudei esse curso complementar, esse outro, logo eu sei fazer o que você está me propondo, isso é racional. Pode trabalhar com emoção, poxa, eu tento me inscrever nessa vaga há anos, a empresa que eu estou me candidatando aqui, a empresa que vai muito ao encontro da minha jornada como profissional, e de autoridade. Então, eu tô presente aqui, a vaga para mim faz sentido, porque eu tenho 5 anos de mercado, já passei por tal lugar. E aí é que tá. Qual eu vou usar, Zé, numa entrevista de emprego? Cara, escuta a entrevistadora. O entrevistador, basicamente. Provavelmente vai usar todos, né? E de repente você vai utilizar isso, e eu vou até falar esse ponto daqui. Não é que você tenha que escolher uma linha argumentativa e usar ela dentro de um ambiente só, né? Dentro de uma conversa só vou usar essa linha de argumento. Você precisa interpretar o que chegou para você naquela hora. O que chegar para você, você responde. Basicamente é isso, assim. Eu vou trazer até esse ponto daqui a pouco, mas já tá finalizando. O Antônio fez uma pergunta aqui. Pode falar, Antônio. Vou ler a pergunta que ele mandou no chat. Ele falou assim, em relação aos tipos, né? Então é um erro estratégico trazer argumentos lógicos para uma temática emocional. E a pergunta é, tipo o Pirula discutindo com o criacionista. Mano, eu vou trazer daqui a pouco quais são os maiores erros que existem. Mas é exatamente isso. Se eu recebo um argumento de lógica e respondo com emoção, eu vou ter a chance de ter uma conversão muito baixa. E é muito comum até ao contrário. Eu escutar um argumento de emoção e eu responder com razão. Vou dar um exemplo rápido aqui agora para responder a pergunta do Antônio. Quero cancelar com vocês porque eu tive vários problemas aqui com a plataforma que vocês estão usando. Eu confiei em vocês, eu confiei nos processos na sua plataforma e eu quero cancelar. Aí a pessoa vai falar, não cancela não, toma desconto. Meu amigo, nunca dá certo. Pô. Porque o problema não é o dinheiro. Não era a razão. E isso é um clichê de todo mundo, assim.
Todo mundo já responde dessa forma. E a pessoa pode até falar, tá bom, vou aceitar teu desconto. Ela vai ficar com esse desconto até o prazo limite, depois vai cancelar. Simples assim. Se ela trouxe que o problema tá na confiança, eu tenho que corresponder com confiança. E é muito comum, cara, qualquer empresa que tem ali uma área eu ia falar survival, que é o nome comum dentro de empresas, né? Mas as pessoas que têm que reter clientes é essa. Cara, vou dar desconto, vou dar isenção. Independente do que tá acontecendo, do que estão falando. Vou dar desconto, vou falar não sei o quê. Blá, blá. Cara, e não é isso. É preciso entender para você responder à altura. Será que de fato é desconto? Né? Às vezes pode ser, mas essa tua afirmação é exata, Antônio, assim. Não pode responder um argumento com uma outra linha argumentativa. Dá errado, assim. E aí, para fechar, entendendo apenas essas 3 linhas, isso que é o legal, gente. São só 3. Eu sei que tem várias por aí. Se você pesquisar quais são as linhas argumentativas que tem várias. Mas só essas 3 já vai ajudar 90% em qualquer negociação. Seja eu tentando vender, seja eu tentando reter, seja eu tentando, numa conversa, querendo expor minha opinião, seja eu querendo montar uma estratégia pessoal, enfim. Não importa. Uma entrevista de emprego, cara, uma briga. Pô, a melhor pessoa que briga discutindo é que sabe linha argumentativa, porque vai exatamente no ponto. A pessoa, cara, tu é muito rápido nas tuas respostas, nas tuas ações. Às vezes não é a velocidade, é a forma como você chega no ponto certo. Então, entendendo essas 3 linhas argumentativas, você consegue construir 100 pitches de vendas, consegue criar material de objeção com repertório, entender as principais dores ali daquela situação e antecipar possíveis objeções, né? E argumentar na linha correta. E a grande dica é essa que o Antônio falou para essa ideia que você já está lendo no meu material. Saiba usar a linha argumentativa correta. Caso precise contra-argumentar, utilize premissas e conclusões no mesmo argumento de estudo. É razão com razão, emoção com emoção, autoridade com autoridade. Razão com autoridade, dá merda. Emoção com razão, dá merda. Basicamente é isso. Esses são os erros mais comuns. Utilizar a linha argumentativa diferente do argumento inicial. Falar mais, porque se eu estou trabalhando com contra-argumento, eu preciso ter repertório para alimentar a minha linha de estudo. Então, se eu estou falando mais, tentando persuadir, falando mais do que a outra pessoa, cara, eu não vou conseguir captar como eu tenho que responder a ela, entendeu? Por isso que é bom fazer perguntas abertas e tudo mais. E além de você sair de uma primeira objeção, né? Quero cancelar e você já dá uma resposta rápida, utilizando aquela objeção como verdade. Quanto mais você escuta, mais objeções, mais repertórios você ganha. Gente, fez sentido? Dúvidas? Gostaram, não gostaram? Acharam nada a ver? Pô, eu gostei bastante, assim, achei que bem relevante e pra mim, assim, tipo, eu estudei na escola, né, filosofia, no ensino médio e tal, e é um assunto que eu sempre gostei muito, assim, acho que eu levei pra vida. E aí eu consegui traçar uns paralelos, assim, que nem eu falei na entrevista, né, que na entrevista eu uso muito dessas paradas, assim, pra me vender, né, tipo, com a razão sendo, tipo assim, conseguir passar nos testes, responder perguntas técnicas, mostrar proficiência. A parte mais da emoção é, tipo, demonstrar uma paixão pela parada, tá ligado? Tipo, mostrar, pô, eu sou apaixonado por isso, eu gosto muito de fazer isso e tal. E o ethos é aquela coisa da experiência, né? Então, pra mim, tipo assim, eu vejo todo o processo seletivo que eu participo, eu uso os 3 ao mesmo tempo pra tentar me vender como um profissional bom. Então, conseguir ter esses paralelos e até, tipo assim, isso é até um assunto que eu ia sugerir, que a gente poderia falar no futuro, né? É tipo assim, pô, como é que eu pego essas ideias e eu aplico num contexto específico, tipo em entrevista? Ah, vamos aplicar num contexto diferente, assim, de, sei lá, não me veio agora com a cabeça. Ah, vou vender alguma coisa pra alguém, uma coisa específica, né? Aí você mostra, né, aqueles passos. Então é uma sugestão aí, talvez, pra um assunto futuro, né, que a gente podia fazer. Mas eu gostei bastante, provado. Boa, amigo, obrigado. Deixa eu ver aqui, o outro botou aqui. Fica demais, super interessante, tu explica bem. Ah, meu amigo, depois passa aquele Pix. Obrigado.
E tu, David, gostou não, mas fez sentido? Eu gostei, acho que fez sentido. Dar um up no negócio da manipulação, mas ok. Pode. Eu achei maneiro a apresentação, achei interessante a questão das linhas argumentativas. Eu, tipo, nunca tinha nem parado pra prestar atenção nisso. Então, cara, muito maneiro. Por isso que é muito importante você saber isso antes de aprender. Se a gente está falando de venda comercial, antes de qualquer técnica de venda. O pessoal fala, pô, eu li esse livro do Spin Selling, pesquisa depois, a gente pode até falar desse tema depois. Eu li Spin, eu sei fazer Spin Selling, eu sei aplicar a técnica, e não tô vendendo, e não tô chovendo, não tô. É porque realmente você não tá interpretando o que tá chegando, entendeu? E enfim, todo momento essas estratégias argumentativas envolvem a nossa vida. Se você for pensar, toda a nossa sociedade, né, ocidental, ela foi muito influenciada pelos gregos e pela essa construção, né? Então, tipo assim, não adianta você querer pular etapas, né? Tipo, isso é o básico, é o mínimo, é o fundamento de tudo, fundação. Se você não sabe isso, na verdade eu acho que a maioria das pessoas aplica já isso, né? As pessoas argumentam naturalmente. Só que elas fazem isso sem saber a teoria. E aí elas começam a entrar em contradição, sem nem saber por quê, né? Sem nem ter essa percepção de que, né, pô, tô usando um argumento de emoção contra a lógica, então não tá batendo, não tá funcionando. Naturalmente não vai funcionar. Mas se você não tem essa base, você não vai saber por quê. Porque você tá, né, misturando coisas que não fazem sentido serem misturadas. Então, acaba que esse fundamento é necessário. E a técnica de venda é construída em cima disso, né? Tipo, coisas adicionadas em cima disso. Não é uma coisa diferente que contrapõe a retórica. Na verdade, em cima da retórica são outras coisas que são colocadas, né? E nos vemos na próxima. Valeu. Valeu.